Olá, bom dia. A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Hoje eu venho trazer uma palavra bíblica para você. Fica em Gênesis 19, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olheis para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Essas palavras disse os anjos do Senhor para Ló, quando Deus manda eles destruir Sodoma e Gomorra. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, ele leva Ló com ele, o seu sobrinho. E pelos caminhos, os servos de Abraão começaram a brigar com os servos de Ló. Chegou num certo lugar, Abraão fala para Ló: aqui nós vamos nos separar. E havia duas campinas. Um lado, uma campina fértil, com árvores, gramado, e do outro lado, um deserto. E Abraão fala para o sobrinho dele: o que você escolher está bom para mim. E Ló, muito esperto, escolheu as campinas gramadas e foi com os teus servos. Mas Deus era com Abraão. Mesmo Abraão indo para aquela terra ruim, ela se tornou uma terra fértil. E Ló foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Lá ele construiu família, sua esposa e duas meninas, e ali eles viviam. Mas aquela cidade tornou-se uma cidade corrupta. O pecado ali era tão grande que Deus já estava vomitando. Então Deus resolveu destruir aquela cidade. Deus não queria mais aquela cidade. E ele fala com Abraão. E Abraão fala: Senhor, lá tem meu sobrinho Ló. E o Senhor fala: não vai acontecer nada com Ló. Então Deus manda os anjos ir lá tirar Ló daquela cidade. Quando os anjos chegam lá, fala para Ló sair. E é essa a palavra: não olhais para trás. E Ló sai com suas filhas, a cidade é destruída. Sua esposa correndo, ela quer saber o que está acontecendo, ela olha para trás. Aquela mulher virou uma estátua de sal. E Ló continuou com suas filhas. E hoje eu falo para você: não olhe para trás. Esqueça o passado. Esqueça tudo do passado. Viva o presente. O passado acabou. Aquela mulher, por ter olhado para trás, ela foi amaldiçoada. O passado não pertence mais, acabou. Vamos pensar no hoje, vamos viver o presente. Às vezes o passado nos traz tristeza, angústia, coisas ruins que vivemos lá atrás. Não devemos lembrar. Temos que viver o presente. Temos que viver o presente. Ser feliz. Fazer de tudo para ser feliz no presente. O futuro a Deus pertence, nós também pensamos no futuro. Mesmo que pertence a Deus, nós pensamos no futuro. Mas se nós formos uma pessoa boa, se nós fizermos a vontade de Deus, Deus nos dá coisas no futuro que nós pedimos no presente. Temos que viver hoje.
Esqueça tudo do passado. O que passou, passou. Deixa lá para trás. No esquecimento. Vamos viver hoje. Vamos ter paz um com os outros. Vamos nos unir. Vamos amar uns aos outros. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor de cada um de nós. E olha que Jesus passou péssimo nessa terra. Jesus passou coisas muito ruins nessa terra. Imagine se Jesus fosse pensar nas coisas ruins que ele passou e não tivesse amor por nós. E ele nos amou também. O Pai nos amou e deu Jesus. E Jesus nos amou. Até hoje, Jesus nos ama. Jesus está sempre intercedendo o Pai por nós. Jesus está voltando. O mundo está ruim. Muita coisa está acontecendo. Mas nós não podemos ficar no passado. Temos que lutar pelo presente. E eu deixo essa palavra para você. Nunca esqueça o amor que Deus tem por nós. Não olhe para trás. Viva hoje. Tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom para você. Cheio de graça. Cheio de paz. Gratidão. Um forte abraço no meu coração. A paz.